Amém, Jesus. Pastor Geraldo, venha orar pelo nosso pastor que vai trazer a palavra essa noite. Fique de pé, irmãos, vamos orar. Já é abençoado, já preparou, já está na presença de Deus. Nós vamos orar por ele para que possa cada vez mais estar revestido com o poder de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Como está bom e gostoso esse local, né? Como Deus tem realizado grandes coisas em nosso meio, né? O Senhor tem feito, fará ainda muito maiores em nosso meio, porque Ele é o Deus presente, todo-poderoso, né? E Ele está aqui nessa noite. Eu não posso ver o Senhor, mas posso sentir a presença dEle, né? Vamos orar por esse pastor abençoado, né? Estávamos ali, fui mais o Gil, esperando no aeroporto, e quando eu vi o Josias primeiro, depois eu vi ele, né? Mas, levante sua mão e estenda a direção dele, vamos pedir ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela vida do teu servo que está na tua presença e que nesta noite, Senhor, tu possas usá-lo de uma forma toda especial, que ele venha falar, Senhor, por meio da tua palavra ao coração de cada um aqui presente, segundo a sua necessidade, de uma forma, Senhor, que o teu nome seja glorificado e exaltado neste lugar, entre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor, queridos, amém? Louvado e engrandecido é o nome daquele que vive e reina, é santo e eterno. Irmão, já que vocês estão em pé, vamos logo abrir o texto. Lá em Ezequiel, no capítulo 37. Primeiro eu gostaria de dizer aos irmãos, eu me sinto honrado poder estar aqui esta noite. E tão logo, né, estive na convenção, já voltei, né? Então eu estou me sentindo realmente em casa, porque aqui é a minha casa, né? E eu também quero dizer que, além de se sentir honrado, eu me sinto aqui cumprindo uma missão dada por Deus. Amém? Depois vocês vão entender. Todos encontraram? Amém? O tema do nosso congresso é Cheios do Espírito Santo, que está lá em Atos 4:31, mas me deram um subtema, e o subtema é A Esperança no Vale. Amém? Então vamos ler o texto que está em Ezequiel, no capítulo 37, que diz o seguinte: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Ó Senhor, só tu sabes. Glória a Deus. Eu queria que você sentasse, você desocupasse as suas mãos e desse uma linda salva de palmas a Jesus, a Ele. Ele vive, Ele reina, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é poderoso. Glória ao nome dEle. Antes de começar a ministrar aqui a palavra, eu queria dizer uma coisa que também está na palavra. Paulo fala na sua carta à igreja que estava lá em Roma, aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde teve pecado, ali também teve muito favor de Deus, graça imerecida, mas muito favor. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que em nome de Jesus você curvasse a sua cabeça comigo. Pai querido, santo Deus e eterno, Senhor, como sempre, Deus, aqui estou te pedindo. Usa-me, Senhor, como tens feito, Senhor, das outras vezes. E se puder, Senhor, faz mais ainda. Que esta noite, Senhor, eu venha diminuir, o Senhor venha crescer na minha vida. Deus, que o teu nome seja exaltado e glorificado, e que haja aqui no nosso meio, Senhor, transformação, mudança, renovo, salvação. Senhor, teu Espírito tem liberdade de operar aqui em nosso meio. Porque, Senhor, a direção desse culto é tua, Senhor. Portanto, faz o que te apraz aqui em nossas vidas. Pai, eu sou instrumento da tua vontade, me coloco à tua disposição. Senhor, que eu abrir e ao fechar da minha boca, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas, Senhor. E assim que eu oro, Senhor, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Obrigado, meu querido. Obrigado.
Meus queridos, não temos como hoje entrar diretamente na palavra direcionada às nossas vidas sem falar um pouco do contexto deste texto, desse versículo. E vou ser bem rápido aqui, uma introdução nesse livro, principalmente nesse capítulo. Esse texto aqui que lemos trata-se de um texto atemporal. Por que atemporal? Porque apesar de ser escrito, apesar de ter sido uma profecia passada, uma profecia para a nação de Israel, que estava ali corrompida em seus delitos, nos seus pecados, em plena apostasia, Deus chama ali o profeta Ezequiel e traz uma mensagem de restauração para aquele povo. Mas eu quero que vocês entendam que, apesar de ter sido escrita para o povo de Israel, que vivia nesse momento terrível, ela também cabe aqui nos nossos dias, nos dias contemporâneos, para a nossa igreja, para o mundo em que vivemos. Ezequiel, ele foi sacerdote, mas ali, quando foi levado ao cativeiro, logo nos primeiros anos, Deus o chamou para ser sentinela, para que estivesse ali advertindo o povo de Israel quanto o mal que seria inevitável sobre a ira, a punição de Deus sobre aquele povo que tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E ali ele começa a profetizar, Deus mostra ali em visões, em relatos, para o que Ezequiel, a partir daquele momento, iria fazer. E quando nós olhamos aqui para o que vivemos, fica bem claro que parece uma grande semelhança para os dias atuais, né? E eu esqueci de dizer uma coisa, e eu sei que está todo mundo fazendo, mas é um hábito meu, eu gosto de fazer. Olha para o irmão que está do teu lado aí. Diga assim: meu irmão, converse comigo não. Eu vim aqui ouvir foi ao Senhor. Aleluia. Então escuta o Senhor. Para a conversa, irmão. Vamos ouvir aqui a palavra do Senhor, que é viva, né, e poderosa. Glória a Deus. Então nós podemos aqui claramente ver que, não diferente da nação ali de Israel, do povo de Israel, o mundo em que vivemos também anda nesse caos, um mundo de apostasia, um mundo onde há um grande esfriamento espiritual. E por isso existe sim a necessidade, e nós louvamos a Deus pelo que está acontecendo em nosso meio, em nossa igreja, a necessidade de termos Ezequiéis aqui em nosso mundo. Ezequiéis aqui no estado, no Distrito Federal, no nosso Brasil, no mundo inteiro. Sentinelas, homens comprometidos com Deus, com a sua palavra, mas também homens cheios do Espírito Santo. Homens que se dediquem a ouvir a voz de Deus e passar aquilo que Deus tem para passar. Então eu quero dizer uma coisa, que homens cheios do Espírito Santo, eles são transformadores de vales. Aleluia. Então homens cheios do Espírito Santo, eles transformam vales. Quando nós vemos ali o relato de Ezequiel 37, nós vamos ver ali Deus levando o profeta, trazendo uma visão, mas através do Espírito levando a ele nessa visão, a um vale de ossos secos, que na verdade já estavam sequíssimos. E aí Deus faz uma pergunta ao profeta: poderão reviver esses ossos? E o profeta diz: Senhor, só tu sabes, Senhor, tu sabes. Então eu quero que aqui vocês entendam que nós vimos um homem que também fez a diferença no vale. Porque apesar de ele estar naquele vale, apesar de o profeta Ezequiel estar naquela visão, era uma visão, irmãos, mas estava ali vendo a calamidade de Israel. Apesar de estar naquele vale, ele não tinha sido levado àquele vale pelos mesmos motivos dos israelitas. Apesar de estar naquele vale, ele não estava ali pelos mesmos motivos que o povo de Israel estava. O povo de Israel era os ossos secos, e estavam ali nas condições de ossos secos, de mortos, de cadáveres, porque tinham transgredido, porque tinham pecado, porque tinham cometido delitos contra o próprio Deus. E eles estavam ali por esse motivo, porque eles mesmos tinham caminhado rumo ao vale. Mas Ezequiel não, Ezequiel estava no vale, porque era profeta, e porque foi levado pelo próprio Espírito de Deus. A diferença era que o povo de Israel estava ali por erros. Ezequiel não. Ele estava ali para ter a oportunidade de ser um agente transformador daquela situação. Então essa é que é a diferença de um homem cheio do Espírito Santo dentro do vale. É porque ele não está ali porque ele quis, ele está ali porque Deus levou. E muitas vezes os vales, queridos, são inevitáveis, porque vales são comparados em situações de dificuldade, situações difíceis que passamos em nossas vidas.
O próprio Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E aí os vales são inevitáveis, são sim inevitáveis. Mas nós podemos aqui compreender que existe diferença em vales. E a diferença não é passar ou estar nele. A diferença é porque você está nele e quem te colocou nele. Essa faz a diferença no meio do povo de Deus. Porque, pastor, porque existem alguns vales que nós mesmos entramos. Lutero falou ali a questão do buraco. A diferença não é cair no buraco, é você mesmo cavar o buraco. A diferença não é passar no vale, é você mesmo decidir entrar no vale. Essa que faz a diferença, essa que tem uma total diferença quando nós passamos pelo vale. Então, eu quero que você entenda o seguinte: aí, pastor, mas Deus me coloca, Deus permite que eu passe no vale. Na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 2, a palavra do Senhor diz que considere esse motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança deve ser completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Lá no versículo 12 ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Os vales nos produzem, os vales dos quais nós somos levados por Deus, as provas, as provações, ela produz em nós, produz em nossas vidas uma mudança, uma perseverança, e essa perseverança em sua plenitude, ela produz em nossas vidas amadurecimento espiritual. E esse amadurecimento espiritual, perseverando, nós temos uma recompensa que é a coroa da vida, queridos. Então, homens cheios do Espírito Santo passam sim por vales. Nós passamos por vales, certo? E na verdade muitas vezes somos conduzidos, levados ao próprio Espírito, pelo próprio Espírito. Mas essa condução é para que eu e você se transformem em agente transformador desse vale. Para que eu e você faça a diferença no meio daqueles ossos secos. Aleluia, Deus. Agora tem um detalhe. O profeta foi levado pelo Espírito, mas não foi para permanecer ali. Ele foi levado pelo Espírito passear e contemplar a situação. O problema é que muitas vezes nós queremos e passamos pelo vale, e quando nós vemos as impossibilidades, acabamos que ficamos também dentro dele. Acabamos que achamos ali um local de conforto e acabamos caindo no vale. Ei, Deus não nos chamou para sentar no vale. Deus nos chamou para passear, rodear, olhar e ser agente transformador desse vale. Deus não nos chamou para estarmos dentro do vale como habitantes desse vale. Depois do vale, queridos, certamente tem uma montanha. Depois do vale, certamente tem um lugar alto, queridos, e seguro. Então, eu quero que você entenda aqui que o problema, muitas vezes, da igreja, nosso, certo? Não é receber pessoas doentes. A igreja é um hospital, sim, de enfermos. A igreja, sim, é um local de cura. A igreja é um local de transformação. O problema é transformar a igreja em um albergue de doentes. O problema é transformar a igreja no local onde as pessoas permaneçam confortáveis. E aqui não, aqui é local de transformação. Aqui é local de mudança. Você entra de um jeito, você sai do outro, queridos. Você vem para cá doente, você sai curado. Você vem para cá mal, você sai bem. Você vem triste, você sai feliz. Porque aqui é local de mudança, irmão. Aqui é local de mudança. Aqui é local de transformação. Aí nós olhamos e começamos a perceber: pastor, está difícil. Está demorando. E, irmãos, quando eu li lá o texto da carta lá do Tiago, da epístola de Tiago, diz que tem que ter a ver perseverança. E a perseverança, ela requer tempo. E é que muitos perdem nesse tempo, porque achando que não vão conseguir, não vão vencer, e muitas vezes não vencem porque não perseveram. Foi aquela questão hoje que o pastor Elias pregou, faltava um pouquinho só. Irmãos, a perseverança, ela tem que haver no nosso meio, nós não podemos desistir por poucas coisas, ou por nada, nós não podemos desistir. Não existe ordem para voltar, a ordem é para marchar, a ordem é para viver o sobrenatural, a ordem é para continuar adiante, a ordem é para avançar, a ordem é ir à frente. É isso, a ordem é para continuar. Mas aí nós achamos que não, e começamos a olhar para a vida do outro, e achar que os outros, aqueles que são fortes, quero dizer uma coisa para vocês: a vitória não é dos fortes, de forma alguma. A vitória não é dos fortes de forma alguma. A vitória, queridos, é dos que perseveram. Porque o mais importante que nós tenhamos aqui de entendimento é que o mais importante não é como você começa a sua caminhada, o mais importante é como você termina. O mais importante é quando chega ao fim. Começar, muitas vezes, todos nós começamos bem.
Começar muitas vezes é um motivo até de euforia, de alegria. Mas vai passando os anos, vai vindo as dificuldades, vai vindo as lutas, vai vindo as batalhas. E muitas vezes nós desistimos e não chegamos até o final para receber a coroa da vida, porque não perseveramos. Mas você que tem perseverado, eu quero dizer para você, a vitória é sua. Porque a vitória é dos que perseveram, a vitória é dos que confiam, a vitória é dos que acreditam, a vitória é daqueles que vão até o fim, queridos. Aleluia. E aí, pastor, o que é que eu devo fazer como homem cheio do Espírito Santo? Como homem que foi levantado por Deus para fazer a diferença no vale? Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que faz a diferença no vale, é um homem que confia em Deus, é um homem que confia no poder transformador daquele que está com você dentro do vale. Deus estava ali mostrando a Ezequiel e pergunta a Ezequiel, poderão por acaso reviver esses ossos? Senhor, tu sabes. Confiança em Deus, confiança que mesmo que diante das impossibilidades, nós também estamos diante de um Deus que é o Deus do impossível. Diante das lutas, diante das batalhas, nós devemos entender que nós estamos diante também de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Diante das doenças, das dificuldades, nós temos que entender que nós também estamos diante de um Deus que é Rei dos reis, Médico dos médicos, Senhor dos senhores. Isso que a igreja precisa compreender. A igreja precisa acreditar, a igreja precisa viver crendo que Deus tem o controle de tudo. Que Deus controla a sua igreja, que Deus move a sua igreja conforme Ele quer. Nós devemos confiar e obedecer ao Senhor. A palavra já nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe impossibilidades diante de um Deus que é o Deus do impossível. Não existem limitações diante de um Deus que é ilimitado. Muitas vezes nós queremos e tentamos taxar ou botar um rótulo nas impossibilidades, comparando o agir de Deus com as nossas fraquezas, com as nossas possibilidades, com as nossas limitações. E eu quero dizer que Deus não tem limitações, Deus não tem fraqueza, Deus não tem impossibilidade. Então um homem cheio do Espírito Santo, ele compreende que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Que mesmo que tudo pareça impossível, no final é Ele quem vai dar a vitória, é Ele quem vai dar a resposta final. A igreja precisa compreender isso, eu preciso, você precisa compreender. Jesus já nos disse lá em Marcos capítulo 9, 23, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê. A igreja tem que crer, a igreja tem que ter fé. Queridos, o Espírito Santo está no nosso meio. Ele anda com liberdade no meio do povo, nesse exato momento Ele está tocando em você. E você precisa crer nisso, você precisa sentir nisso, você precisa acreditar nisso. Aleluia, Ele é santo. Aí você vai olhar para a igreja brasileira, para o mundo aí fora, e você diz, não tem jeito. Não tem jeito. O mundo está de mal a pior, e de mal a pior vai estar. Ei, não cabe a mim nem a você julgar o mundo. Não cabe a mim nem a você julgar a igreja. O que cabe a mim e a você é se colocar na posição de profeta, certo? E entrar no meio do mundo para transformar o mundo pela renovação da nossa fé. O que cabe a mim e a você é ser um agente transformador no meio de um vale de ossos secos. O que cabe a você e a mim é ser esta luz que vai iluminar esse mundo lá fora e este sal que vai dar sabor a um mundo que está sem gosto, sem tempero. O que cabe a mim e a você é tomar esta posição, irmãos. Já disse Jesus também que aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu fiz e fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Lá em João capítulo 14, versículo 12. Como assim, pastor? Jesus começou seu ministério, começou a operar prodígios, milagres, maravilhas, junto com os seus discípulos. Ele ali com 12, prepara 12 e começa a operar. Jesus vai embora. Aí quando Jesus parte, talvez para muitos, acabou, foi o vale, o mestre partiu, foi embora. Jesus, negativo, eu enviarei o Consolador, o outro Consolador, aquele que vos ensinará tudo aquilo que eu vos ensinei, tudo aquilo que meu Pai ensinou, fará vocês lembrarem. E Ele ainda terá um papel muito importante na vida de vocês, porque eles vão convencer todos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não vai conhecer e o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque Ele habita em vós, Ele está em vós, Ele mora em vós. Nós conhecemos o Espírito Santo porque Ele se move dentro de nós, Ele está em nós.
Nós compreendemos claramente que Deus tem o controle de tudo. Agora nós não podemos, de forma alguma, começarmos a viver uma vida de incredulidade, acreditando que somos nós que fazemos. O eu de Saul. Não, é Ele. É Ele que tem o controle de tudo, queridos. Jesus partiu, acabou não, irmãos. 12 estavam ali, aí sabe o que acontece? No dia de Pentecostes, aí vem o Espírito de Deus, reveste ali uma turma de 120 que estava ali orando, e aquele povo começa a fazer coisas maravilhosas, depois de forem revestidos com o Espírito Santo. Aí o Espírito começa a agir, aí o Espírito começa agora não trabalhar só na vida daqueles que estavam ali perto, e começa a se expandir para o mundo todo. Aí pastor, a ida de Jesus foi a oportunidade do Espírito Santo vir e ser derramado sobre todos os povos. Aí já dizia o profeta Joel na sua profecia, capítulo 2, versículo 28, que depois disso derramaria o seu Espírito sobre todos os povos, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito. Ei, aquilo que era privilégio de alguns, agora passou para todos aqueles que crescem. Aquele que era privilégio de poucos, agora passou para todos. Ei, homens e mulheres, profetizarão. Levanta-se agora, mulheres, e levanta com a voz profética, porque o Espírito também está sobre vocês. Levanta a voz, homens. Ei, vossos jovens, vocês terão visões. Aleluia. O Espírito também vai estar na vida dos jovens. Ei, os velhos que estavam abandonados, começa a sonhar, vocês de idade mais avançada, porque vocês devem sonhar. E até aqueles que se sentiam mais excluídos, também foram alcançados pelo Espírito Santo, porque em Deus não há acepção de pessoas. E aí começa o Evangelho universal. Então, para muitos, queridos, os vales são caminhos de morte. Mas para aqueles que têm o Espírito Santo, é somente a oportunidade de contemplar grandes milagres. Aquele que tem a presença de Deus, quando passa pelo vale, ele tem ali a oportunidade de ser um profeta dentro daquela situação. E de vez de ver pessoas morrendo, ele vai começar a contemplar um grande exército sendo se levantando. Um grande exército sendo levantado. Deus tem o controle de tudo. Deus não é limitado. Assim já disse o Senhor lá no livro do profeta Isaías 43:13. Assim diz o Senhor: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Eu sou. Agindo eu, quem impedirá? Assim já diz o Senhor. O mesmo Deus que nos leva até o vale é o mesmo Deus que nos capacita para ser agentes transformadores de vales. Porque não há nada que possa escapar da sua mão. Deus tem o controle de tudo, da terra, dos céus, até mesmo daqueles que se dizem não ser do Senhor. Tudo está no controle de Deus. E agindo Ele, não há quem peça. Agindo o Senhor, não há ninguém que possa mudar a sua vontade. Agora nós também devemos entender que 3 coisas foram essenciais para a transformação daquela visão, daquele vale de ossos secos. Primeira, fé. Acreditar que Deus tem o domínio de tudo faz toda a diferença para a igreja quando nós passamos por momentos difíceis. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes nós devemos apresentar as nossas petições em orações e súplicas a Deus com ação de graças. Eu passo por luta, oro, confio no Senhor, mas eu já agradeço porque Ele tem o controle de tudo. Aí Ele vai nos dar uma paz que excede todo entendimento, uma paz que mesmo passando pela luta, nós estamos ali louvando, agradecendo, engrandecendo o nome do Senhor, porque sabemos que Ele tem o controle de tudo, irmãos. Queridos, nós temos vivido uma vida de fé, eu especialmente aprendi durante essa minha caminhada a ser um homem de fé. Eu acredito que Deus tem movido e move tudo para o propósito da sua obra. Você está aqui essa noite não é uma mera coincidência, não é porque você realmente foi convidado e aí gostou, não, você está aqui porque o Espírito de Deus lhe trouxe até aqui para a transformação da sua vida. Eu acredito nisso. Nós vivemos pela fé, não vivemos pelo que vemos, mas pelo aquilo que acreditamos e cremos. Segundo fator importante naquele vale. Estou falando rápido, irmãos, que eu sei que o tempo é pouco e eu tenho muita coisa para falar.
Segundo fator importante foi profetizar, fora o obedecer, que ele obedeceu ao Senhor. Ele confiou, ele disse, Senhor, tu sabes. Aí o Senhor, pois, profetiza. Ele profetizou como o Senhor dera a ordem do Senhor, obediência, e profetizou. Irmãos, profetizar no vale faz toda a diferença se você quer ver milagre. Pastor, como assim? Eu devo ser profetizar. Esta é a profecia do Senhor. Esta é a profecia. Já disse o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, para a salvação do mundo. Sem a palavra de Deus o mundo está perdido. Se você não abrir a boca, vai continuar a ter vale de ossos secos. Se você não abrir a boca, se as pessoas não vierem a Cristo, se aquela pessoa que está perto de você está passando por uma situação difícil, você só pode profetizar. Você vai confiar em Deus, mas vai falar do amor de Deus, vai falar do propósito de Deus, você vai abrir a boca. O evangelho ele deve e tem que ser pregado. Nós não podemos calar, nós não podemos ficar calados diante desse vale de ossos secos. Aí, pastor, estamos vivendo um esfriamento espiritual. Estávamos vivendo. Por quê, pastor? Porque eu só vivo aquilo que eu concordo. A partir do momento que eu decidi ser o agente transformador desse vale, já começou o avivamento dentro da minha vida. A partir do momento que eu tomo a posição de profeta, onde eu estou, porque a diferença não é onde você está, a diferença é como a posição que você está. Prestou atenção que muitas vezes nós temos a tendência de reclamar? Não, irmão, de vez de reclamar, profetiza. De vez de reclamar, prega. De vez de reclamar, faz a vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor ela é viva e ela não volta vazia para o Senhor. Toda vez que nós pregamos a palavra de Deus, existe uma transformação, porque o Espírito de Deus ele é encarregado para compungir os corações. Toda vida que você se levanta como profeta na tua casa, no teu bairro, na tua cidade, na tua rua, e prega a palavra de Deus, existe ali um mover sobrenatural. Ali muitos ossos vão começar a criar pele, nervos, e vão começar a ficar de pé. Aleluia. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, queridos. É a presença do Espírito Santo. Observe que quando Ezequiel, ele profetizou a ordem do Senhor. Os ossos até criaram carne, né? Pele, nervo. Mas eles eram zumbis. Eles não tinham a presença do Espírito. Foi então, profetiza, filho do homem, que o Espírito venha. E quando o Espírito encheu aqueles mortos, eles se transformaram em um grande exército. Igreja do Senhor. Uma igreja ortodoxa. Mas sem o Espírito Santo. É uma igreja árida como um deserto. Uma igreja que ela pode ter muita palavra. Mas ela sem a presença, sem o agir do Espírito Santo nela, ela não passa de um museu. Ela não passa de um ambiente para colocar pessoas que podem até estar de pé, mas estão sem fôlego, estão sem vida, estão frios. E não é isso que nós temos aqui. Nós temos uma igreja que acredita no Espírito Santo. Uma igreja que se enche da presença dEle e sabe que Ele está no nosso meio, movendo tudo o que acontece, queridos. Aqui não é deserto, aqui é manancial de águas vivas. Aqui tem um rio da vida, aqui tem a presença do Espírito Santo. Tu és santo, Ele é poderoso, Ele é grande. Ele é santo. A palavra é fundamental no deserto, no vale. Mas o Espírito Santo ele tem que estar ali para dar vida. Então que a presença do Espírito Santo nunca se aparte de nós. Que a presença do Espírito Santo sempre esteja no nosso meio. Nós temos que estar aqui sempre agradando Ele. Ele tem que passear aqui com liberdade. Ele tem que ter a liberdade aqui dada por todos nós. De nos tocar, de nos mover, de nos moldar, de nos mudar. Não há impossibilidade para o Senhor. Você que veio aqui, que você que está passando por um vale. Ei, você está no canto certo. O Espírito está aqui. Nós vamos agora só começar o processo. Acreditar, depois profetizar. E deixa que o resto é com o Espírito. É Ele que vai fazer. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é eterno. Glória a Deus. Queridos, hoje eu queria contar aqui uma história de um garoto que, aos 14 anos, ele entrou no primeiro grande vale da vida dele. Esse grande vale
Não era um vale qualquer não, irmãos, era um vale de muitas impossibilidades, de muitos labirintos. E esse menino de 14 anos, movido pela curiosidade, um pouco de inocência, mas também um pouco de vontade de descobrir o que era proibido. Um dia esse menino de 14 anos, ele passou em frente de um dos maiores centros de Umbanda que tinha lá em Fortaleza, lá no Ceará. E quando ele passou, ele começou a ver aquela festa, aquele momento lá deles alegre, com aquelas roupas coloridas. Ele teve a curiosidade de entrar naquele local para saber o que estava acontecendo. E quando aquele menino entra naquele local para ver o que estava acontecendo, ele é surpreendido de cara, sem mesmo chegar lá dentro. Mas logo perto da porta, por o dono daquele local, o responsável por aquele local, que se dizia estar ali incorporado com uma entidade. E aquela entidade chegou até aquele menino e disse o seguinte: ei, venha cá. E aquele menino de 14 anos, que mal podia sair sozinho de casa, ele, com medo, ele foi ouvir o que aquela entidade maligna tinha para dizer para ele. E aquela entidade maligna disse para ele talvez o que muitos homens querem ouvir. Esse menino de 14 anos de idade, que foi seduzido, que tomou a decisão de entrar no seu primeiro vale por conta própria, porque não foi colocado por Deus. Esse menino sou eu. Esse menino é aqui, o pastor Rodrigo, que hoje vos fala. Aos 14 anos eu entrei sim. E lá eu escutei alguma coisa que é motivo de queda de muitos. Eu ouvi que eu ia ser grande. Eu ouvi que eu ia ter poder. Que eu ia ser próspero. Eu ouvi que eu tinha sido escolhido porque eu era um grande médium. E que só bastava uma coisa, eu me render e me entregar e me prostrar, adorar aqueles deuses. E eu ia ter uma vida de sucesso. E esse menino, não sei pela inocência ou pela ambição, ele acreditou em tudo aquilo que estava sendo dito. E saiu com aquela convicção no seu coração. E eu quero alertar a igreja, irmãos. Nem sempre crescer é vencer. Nem sempre, pode ser seu coração, nem sempre crescer é vencer. E também nem sempre descer significa cair. Eu queria crescer e foi a minha maior queda. Naquele momento eu acreditei naquelas palavras e entendi que aquilo era melhor para mim. Nem sempre o que você pensa ser melhor para você é o melhor para você. Às vezes o teu crescimento é o motivo da tua queda. Às vezes o teu sucesso te afasta de quem mais te ama. Às vezes a tua prosperidade te afasta da presença do teu Deus. Não foi a pobreza que afastou o jovem rico de Jesus. Foi a riqueza, foi o amor à riqueza. Queridos, aprendamos com Jesus que sendo Deus, não quis ir além, ao contrário, esvaziou-se de si mesmo. Olha aqui, ó, a descida. Deus esvaziou-se de si mesmo, tomou forma de homem e ainda morreu em uma cruz, foi sepultado. Desceu. Mas aí Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome dele se dobre todos os joelhos e toda a língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitas vezes quando eu desço, é quando eu cresço. Eu acreditei, irmãos, e eu entrei naquele vale e não entrei sozinho. Eu fiz com que toda a minha família entrasse naquele vale, não para participar como ossos secos, mas para tentar ser profeta, para tirar-me lá de dentro. E aí começou uma vida de sofrimento, porque eu comecei uma vida de mentira, eu era muito criança, era muito novo. E eu sempre agarrei as oportunidades, sempre agarrei as coisas, sempre fiz tudo com muita
Vontade e determinação. E naquele momento eu começava a pular os muros da minha casa para poder ir, dizer, quando meu pai não deixava, eu pulava, esperava ele voltar, que ele trabalhava nos dias. E a minha vida virou um caos, mas eu continuei, eu fui. E meus pais não sabiam. Meus pais não sabiam disso. E eu comecei a me desenvolver dentro da Umbanda, acreditando piamente que era uma religião afro-brasileira, acreditando que as entidades ali incorporadas não eram demônios, mas sim seres que tinham sido evoluídos pelo próprio Deus, e ali ministravam cura, e ali ministravam prosperidade para a vida das pessoas. Era isso que eu acreditava. Acreditava que por ser afro, ali eram orixás. Esses orixás africanos nada mais eram do que agentes auxiliadores de Deus, onde que Deus era o mesmo. Deus é Deus de todo, Deus é o mesmo Deus. E aí Oxalá começou a ser o meu Deus, né? Irmãos, naquele vale que eu entrei, mesmo nos momentos achando que talvez fosse bom, chega um dia que meus pais descobriram. Meus pais não eram cristãos, meus pais, eles não conheciam Cristo, mas eram pessoas dignas, eram pessoas honestas, eram pessoas que tinham a lei de Deus gravada no coração, não roubavam, não tinham uma vida reta. E eles eram motivo de orgulho para a comunidade que nós morávamos. Todo mundo conhecia nossos pais, os meus pais, como pessoas de bem. Aí de repente minha mãe chega e uma funcionária da minha mãe disse: seu filho, ele recebe entidades, ele incorpora entidades. Minha mãe chegou para mim e disse: meu filho, o que é isso, pelo amor de Deus? Como é que você faz isso com a gente? Como é que você vai para um negócio desse? Eu disse: mãe, a minha vida, com 14, 15 anos, minha vida, eu fui escolhido para isso, isso é meu sacerdócio, é assim que eu vou ser. E a mãe: seu pai está sabendo, quando seu pai chegar, pelo amor de Deus, diga que não vai mais, diga que você vai desistir, seu pai é bruto, seu pai é bravo. Eu estava determinado, eu disse: não, eu vou permanecer. Foi quando meu pai chegou em casa e meu pai disse assim: você sabia que você vai ter que abandonar isso? E eu disse assim: não vou. Um menino de 14, 15 anos enfrentando o pai que tinha domínio de toda a casa, um pai que era exemplo, um pai que era reto, um pai que tinha pulso com os filhos. E eu disse assim: não, eu não vou sair, você vai escolher, ou você sai de lá ou você sai de casa. E eu disse assim: eu saio de casa, mas eu não saio de lá. Irmão, eu levei um tapa do meu pai. Ele nunca me bateu dessa forma, mas desse ele me bateu. Eu voei assim, para dentro do meu quarto, caí no chão. Mas do jeito que eu caí no chão, um pai desesperado, uma família desesperada, eu abri a gaveta do meu guarda-roupa e comecei a arrumar minhas coisas, eu não tinha para onde ir. Mas eu estava decidido a seguir aquilo. Mas de repente uma mulher, minha mãe, ela entra naquele quarto, entra na frente do meu pai e diz assim: você nunca tocou a mão em mim, mas se você tocar a mão nele, você vai ter que tocar em mim. Você não toca nele, se ele sair de casa, eu saio com ele. Ele é meu filho. Minha mãe fechou a porta, se ajoelhou nos meus pés: filho, me prometa que você vai sair. Eu olhei para ela e disse: mãe, eu não posso prometer isso. E a minha mãe disse: pois fique, mas pelo menos prometa. Eu disse: tá bom, eu vou tentar, mas não prometo nada. Dali por diante começou a minha família toda a entrar num vale de impossibilidades, que quanto mais eles falavam, mais eu entrava, quanto mais eles falavam, mais eu ia. Até que um dia, queridos, a minha mãe, desesperada, ela me manda para o encontro de jovens com Cristo da Igreja Batista, o EJC. Lá foram 3 dias maravilhosos, sim. E lá eu confessei o nome de Jesus. Mas faltava o Espírito. E com poucos dias eu desviei. Foi um calor, um fervor. Eu senti que Deus tinha algo na minha vida, mas aquilo era mais forte naquele momento. Não que seja mais forte que a palavra. Eu dei prioridade àquilo. Não é que era mais forte. Eu que fiz ser mais forte.
Foi então que a minha mãe, numa busca desesperada, e hoje eu chorei muito aqui na frente, porque Deus me fez contemplar uma coisa que eu nem tinha percebido. Eu tenho uma família que está sentada ali. A Lúcia, a Lília, o Rodrigo, seus filhos. Nesse mesmo período, com 17 anos, eu me aprofundei, me tornei Babalaorixá. Esse nome vem de um termo africano que significa zelador de orixá, aquele que cuida, aquele que zela pelos orixás. É um nome em Yorubá. E quando eu me tornei aquilo, eu queria ganhar tudo, eu queria prosperar, eu queria ter tudo. E aí eu decidi que eu queria sair de casa, e minha mãe, numa busca desesperada para não me perder, disse: meu filho, vai passar um tempo na casa da Lúcia, lá em Brasília, pode ser que você fique lá e você goste. Aí com 15 para 16 anos eu vim para Brasília, vim para cá, irmãos, mas eu vim com a intenção. A minha intenção não era ficar na casa da Lúcia 15, 16 dias, a minha intenção era vir morar aqui e abrir um grande centro de Umbanda aqui em Brasília. E quando a Lúcia chegou ali, eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo me trouxe a memória do tempo que eu fui. E eu me lembro de uma palavra que ela disse. Eu tinha acabado de sair do Roncó, um local de preparação, onde eu tinha raspado minha cabeça. Onde eu tinha passado um ritual de 21 dias trancado naquele local. A Lúcia olhou para mim, eu me lembro como hoje, Lúcia, Deus me trouxe a memória. Você perguntou assim: meu filho, isso é economia de corte de cabelo, é? Você cortou logo assim para economizar. Era porque eu tinha acabado de ser pai de santo. E eu estava trazendo um problema tamanho para a tua vida, Lúcia, mas Deus não permitiu. Deus foi bom para com vocês, Deus foi bom para a casa de vocês, eles me receberam com muito amor, mas Deus tinha algo melhor preparado para a tua família. Com 6 dias eu sou chamado e passei no concurso do Banco do Nordeste, fui trabalhar no Banco do Nordeste. E aí voltei para o Ceará. Quando eu voltei para o Ceará, garoto, irmão, 16 anos, ia estagiar no Banco do Nordeste, estudando. E quando eu volto para o Ceará, queridos, eu vou abrir meu próprio barracão, meu próprio centro. E ali, irmãos, eu comecei a ter apoio de gente, aquilo que aquela entidade tinha dito na primeira vez começou a se cumprir, as pessoas vieram, e aluguei um local, e o local ficou pequeno. Só que eu queria dizer uma coisa aqui para vocês, voltar um pouquinho antes. Nesse primeiro que eu fui a primeira vez, lá estava uma pessoa muito especial também. Lá estava minha esposa. Eu entrei com 14 anos, ela tinha 10, era uma criança, era meninazinha, eu me lembro como hoje. Ela estava lá porque o pai dela era advogado da Associação dos Umbandistas, e sempre que ele ia, ele levava ela, e ela acabava ficando lá. E ela disse que se apaixonou por mim com 10 anos de idade quando me viu. E quando eu fui para Brasília, que eu voltei, que eu saí desse local, que eu abri o meu, ela seguiu. E para ficar perto de mim, sabe o que ela fez? Ela se tornou minha filha de santo. Ela disse: eu vou entrar para ficar perto dele, porque eu estou apaixonada por ele. E ela se tornou minha filha, e ali também começou o mais maligno alvo do diabo. Porque lá eu não podia ter nenhuma relação com ela, eu não podia namorar com ela, eu não podia pensar em um dia casar com ela, sabe por quê? Porque lá, se você é adepto, quem tem pai, os outros são filhos, e é pai e filho, não pode. O pai que tiver relacionamento com o filho está manchando tudo. Para você ver como o diabo é. E aí a minha esposa passou a viver aquela vida ali comigo, não comigo casada não, irmãos, como filha. Ela chegava e me pedia a bênção de joelhos. E ali eu abri e consegui construir, sim, não só um barracão, mas 3 barracões. Grandes, com muita gente, não era o que a gente às vezes escuta, não, grande, com mais de 100 pessoas em cada um. E ali passei a ser famoso, ser conhecido naquele meio. Uma fama que não interessa, né? E quando eu passei a ser conhecido e famoso naquele meio, para mim era tudo, eu me achava, me tornei uma pessoa orgulhosa, me tornei uma pessoa arrogante, me tornei uma pessoa que valorizava sempre o dinheiro em primeiro lugar. Aleluia, Deus. Tornei esse homem orgulhoso, ambicioso. E queridos, eu estava lá, mas a minha mãe e meu pai decidiram o contrário, foi no vale das impossibilidades que eles procuraram a Deus. Aí meu pai não tinha mais, porque ela como Ezequiel e ele como Ezequiel lutavam, mas estavam sem Deus, estavam sem o Espírito. Foi então que eles
foram para uma igreja, lá confessaram o nome do Senhor Jesus, meu pai foi batizado, ela foi batizada, confessaram o nome do Senhor, e ali começou uma luta. Ali começou uma batalha espiritual, e eu fiquei com muita raiva dos meus pais, porque eles aceitaram Jesus, eu já não morava mais em casa. Mas o inimigo, de todas as formas, me tirou da presença dos meus pais, me tirou de tudo que eu tinha de melhor, da presença daqueles que me amavam. E aí eu passei a viver isolado, passei a viver achando que aquele povo que estava ao meu redor, que era o povo, que era a minha família, que eram meus filhos, e que meu pai e minha mãe não era mais nada meu, porque eles agora eram crentes, eram cristãos, e porque eles oravam por mim, eles atrapalhavam o meu trabalho. E aí a minha mãe começou a luta, minha mãe muito carinhosa, e meu pai, quando confessou Jesus, meu pai me chamou, me pediu perdão pelo tapa que me deu de joelhos. Meu filho, perdoa, eu não sabia, eu não entendia. Eu não tenho nada para dizer, eu só tenho para dizer para você que eu te amo. O meu pai é um homem bruto, ignorante. Deixou de ser um homem bruto e ignorante quando confessou Jesus e passou a me amar, passou a olhar para mim com outros olhos, sabendo que eu precisava de ajuda. Mas o tempo foi passando, e eles desenvolveram na igreja. E quando os vales são longos, por isso eu oriento vocês, perseverem, queridos. Não desista de ninguém, não desista da tua casa, não desista dos teus filhos, não desista do teu marido, não desista de nada. Porque há sim esperança no vale, há sim esperança no vale. Todos começaram a desistir, todos, ninguém acreditava mais em mim. E eu também não queria. Eu olhava para os cristãos, quando passava, eu dizia, são um bando de latidores. Um dia o irmão veio pregar para mim, eu disse assim, olha, estou ocupado, vou tomar uma cerveja na esquina, se o teu Jesus quiser vir conversar comigo, vai lá para a esquina. Eu me tornei orgulhoso, mas nunca mal, irmãos. Eu me tornei soberbo, mas nunca mal. Eu acreditava naquilo, irmãos. Eu pensava que Deus estava ali. Só que era um Deus diferente. Eu não acreditava ser maligno, eu não acreditava que estava fazendo mal, não. Eu louvo a Deus porque nisso Ele preservou a minha decência. E meus queridos, quando passaram muito tempo, um dia minha mãe chegou para mim, talvez com a intenção de se aproximar de mim, e disse assim, meu filho, eu gostava de cozinhar. E ela disse, meu filho, faz uma comida para me vender lá na igreja. Ela era presidente de senhoras. E eu fiz, irmãos, para ajudar minha mãe. Quando souberam na igreja que tinha sido eu que tinha feito, ninguém comprou, porque tinha sido um homem mau que tinha feito. Minha mãe foi humilhada naquele dia, por minha causa. O pastor do meu pai fez uma reunião para que ele fosse levantado a diácono, mas ele não podia mais ser levantado a diácono por conta de mim. E aí eles fazem uma reunião, e nessa reunião eles dizem o seguinte, olha, vocês têm que ter cuidado, porque o filho de vocês, ele pode ser usado para fazer o mal a vocês têm que se afastar dele. Vocês não devem mais lutar por ele, porque o diabo já tomou a vida dele. Meu pai, talvez, por ignorância, concordou com aquilo, mas minha mãe não. A minha mãe pulou e disse, não, ele é meu filho. Ele não tem essa capacidade de fazer mal a mim, não. Ele é meu filho, e eu não vou desistir dele, não. Canta lá. E ela começou a lutar sozinha, ela era Ezequiel, foi o Ezequiel da minha vida naquele vale. Ela começou a lutar sozinha porque ninguém acreditava mais. Mas um dia ela foi confortada, passando-se 10 anos, irmãos. 10 anos orando pela minha vida. Um dia em um congresso, Deus usou um homem. E esse homem disse o seguinte, você, tinha muitas igrejas. E ela não sabia quem era você. Aí eu digo isso porque eu vi a fita, era a fita cassete, eu vi depois.
você. Aí ela, sim, vem cá. Aí quando ela vem andando, Deus mostra, Deus toca meu coração para te dizer uma coisa, profetiza. Fala de Deus, não te calas, que Deus tem ouvido a tua oração, e pelas tuas orações vai ser salvo um pai de santo, e ele vai ser um pastor, vai ser um pregador da palavra de Deus. Continua, canta lá. E minha mãe continua. Eu louvo a Deus por isso. Só que ela tinha se calado, porque toda vida que ela falava do amor de Deus, para mim era uma briga. E teve um dia especial, irmãos, que eu fui até a casa dela. Eu demorava aí, mas quando eu cheguei lá, foi eu e uma outra pessoa, uma amiga, e ela abriu a boca. Ela começou a falar do amor de Deus para essa minha amiga. E quando eu olhei, eu fiquei logo com raiva. Aí ela falou sobre a questão de pregar a palavra em todo canto, em todo lugar. E eu peguei e disse assim, olha, no dia que eu ver a senhora pregando em um trem, ou em qualquer, no ônibus, ou numa praça, ou em qualquer outro canto, certo? Não fale comigo, porque eu terei vergonha da senhora. E nesse dia o Espírito de Deus a tomou. E nesse dia ela olhou para mim e disse o seguinte, olha, talvez você nunca vai ver isso, porque talvez eu nunca terei esse privilégio, mas eu verei você pregando no Brasil inteiro, nas praças, nas ruas, nos ônibus, nos hospitais, cantará, xerecantará. Ele é santo, Ele é poderoso. Eu fui embora com raiva, e foi naquele dia que os ossos começaram a se levantar. Na mesma noite, ao terminar uma sessão de trabalho, estava lá tudo reunido, e aquilo me mexeu no coração. Aquilo me deu uma tristeza, porque eu vi a mãe ali. Naquele mesmo dia, quando terminou a sessão, que eu fiquei em casa, entrou dentro da minha casa, dentro do barracão, 4 bandidos armados, encapuzados, e me colocaram no chão, porque era realmente o lugar que eu deveria estar. Não era crescer, era descer. Deita no chão. Eu sei que você tem dinheiro e a gente veio aqui para buscar. Eu sei que esse pessoal vem só deixar dinheiro aqui para você e nós não tem pressa. Botaram um revólver na minha cabeça. Só não tocaram em mim, só não feriram em mim, porque Deus não permitiu. E naquele momento eu quero dizer para vocês que eu só me lembrava das palavras da minha mãe. Naquele momento eu disse, eu não chamei nenhum orixá, eu não chamei nenhum Deus, eu não chamei nada, eu só disse, Deus, salva-me. Deus me livre que esse dia eu não morra, porque eles disseram que quando terminasse ia me matar, porque não tinha nada lá, eu estava só, era tudo esquisito. E naquele dia eu compreendi, a escama saiu dos meus olhos, eu entendi que essas entidades, esses orixás, eles não têm poder nenhum. Porque eles estavam ali, por que eles não me avisaram? Se eles estavam ali naquele momento, tinham acabado de sair, por que não me disseram, se tinham tanto poder? Eu comecei a perceber que eles não curavam, porque se curavam, ou porque se protegiam, por que não me alertavam? Não. E aí eu fiquei no chão umas 2 horas, estava chovendo muito. Eu não sei se eu tremia de medo, de frio. E eu comecei a pedir a Deus que me livrasse. E naquele dia eu creio piamente que mesmo que aquelas entidades pudessem me dizer alguma coisa, Deus tinha calado a boca delas. Sabe por quê? Porque aqueles 2 ou 4 homens, mesmo sem saber, mesmo entrando dentro da minha casa, mesmo me colocando no chão, eles foram usados pelo próprio Deus, como agentes disciplinadores da minha vida. Porque se aquilo não tivesse acontecido, talvez eu estaria naquele mesmo local, mas foi por conta daqueles 4 bandidos que me colocaram no chão, foi que eu entendi que Deus é Deus e Deus tem todo o poder. Glória, glória, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. E nessa compreensão, eu entendi que muitas vezes o mal, ou a prova, ou a luta que tu passa, ela nem sempre é para te matar, ela é para te moldar. Ela é para transformar a tua vida, é para mudar situações, é para mudar circunstâncias. Se Deus estiver fazendo, deixa Ele fazer do jeito que Ele quer. Seus caminhos são melhores e mais altos do que os nossos.
E aí o que acontece, meus queridos? Eu voltei lá para a casa da mãe. Mas voltei ainda cheio de soberba e fiquei por ali. Eu dependia financeiramente daquilo e acabou que eu não quis voltar mais para aquele local. Mas tinha os outros barracões. Mas ali eu descobri que aqueles amigos que estavam ali me abandonaram. Que não eram amigos. E ali a minha mãe começou a cuidar de mim, começou a cuidar. E eu disse assim, mãe, não se iluda, eu não vou deixar, não vou voltar para cá não. Ela disse, eu não estou me iludindo, deixa eu só cuidar de você. E ela começou a cuidar de mim. E aí eu voltei. Na verdade eu voltei para a minha essência, eu voltei para a minha casa, eu comecei a olhar, eu voltei. Aí eu me lembrei, sabe de quê? Da igreja onde eu aceitei a Cristo. Eu lembrei, eu disse sim, eu tinha vergonha, né? Aí eu disse, eu vou escondido. Aí fui lá escondido. Quando eu cheguei lá, uma igreja batista grande, lá chama-se a Comunidade do Amor, e lá tem muitos membros. Nesse dia desse culto, tinha umas 2.000 pessoas, eu estava lá no meio, escondidinho, e um pastor que é médico, um doutor, ele era difícil ter uma oportunidade de pregar, era aquela palavra mais centrada mesmo, aquela só de estudo, né? Não que as outras não sejam centradas, mas mais calma. E ele disse, irmãos, aqui nós não temos isso, e eu também não sou de fazer isso, mas algo me incomoda aqui. E eu tenho que falar, e eu vou falar, me perdoem, eu posso até ser repreendido pela liderança, mas fica de pé. Aí todo mundo ficou de pé, inclusive eu. Naquele dia, ele disse o seguinte, Deus me manda te dizer que hoje mesmo Ele quebrará os teus altares, porque Ele tem o teu nome gravado nas palmas das mãos dEle, e agindo Ele não há quem peça. Queridos, a igreja toda glorificou, mas a palavra ela penetrou no meu coração como espada afiada de 2 gumes, penetrante, foi até a divisão da minha alma. E naquele momento eu entendi que podia ter 5.000, 10.000, 30.000 pessoas, aquela palavra foi para mim. E quando eu compreendi aquilo ali, eu disse, Deus falou comigo, eu chorei, o Espírito de Deus me deu uma força, e eu disse, não, está tudo errado. Eu quero esse Deus, eu quero essa vida. Aí eu cheguei lá em casa e eu chamei minha mãe e eu disse, mãe, vem cá. A mãe chegou e disse, diga, meu filho, a senhora lembra daquela religião que a senhora quer muito que eu saia? Ela disse, sim, eu vou sair. Minha mãe caiu nos meus pés, chorou e disse, meu filho, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu fiz uma reunião lá no barracão com as pessoas que tinham. E nessa reunião todos pensavam que era para uma grande festa que ia acontecer, que quando tinha festa pedia a cooperação de todo mundo, era muita bebida, era muita comida, era muita tudo, e eles pensavam que já era essa reunião. E eu disse que era todo mundo. E eu sentei na minha cadeira, que ficava aqui no altar, coberta com um pano branco chamado Alá, que só eu podia sentar, ninguém podia sentar. Todos eles se sentaram no chão, porque ninguém podia sentar à minha altura, todos tinham que sentar mais baixo do que eu. Se eu fosse almoçar, ninguém podia comer com os talheres, eles tinham que comer com as mãos, porque eu estava com o talher e tinha que ser inferior a mim, porque era esse como rezava. Era assim que era. E eles sentaram no chão, e quando eles sentaram no chão, inclusive, a minha esposa, e quando sentaram no chão, eu disse assim, eu tenho uma coisa para dizer, eu mandei eles ficarem em roda, que era normal ficar em roda, em círculo, né? Pega na mão do outro, eu pego. E nesse dia eu não rezei, nesse dia eu orei. A minha primeira oração foi no terreiro de Macumba. E quando eu orei, eles olharam assim para mim, está acontecendo alguma coisa, né? Aí eu me sentei lá nessa cadeira. Aí eu disse, eu quero dizer uma coisa para vocês, uma coisa que eu não entendo. Porque às vezes as coisas de Deus não são muito compreensíveis mesmo, não. Aí eu disse, eu não entendo. Mas a partir de hoje eu quero dizer para vocês que eu não sou mais pai de ninguém. Eu quero dizer para vocês que acabou. Eu quero dizer para vocês que eu vou embora. E que vocês procurem o rumo de vocês, que acabou. Queridos,
quando eu falei isso, muitos se levantaram e se revoltaram. E disseram, como é que pode? Eu estou tantos anos com você, eu estou tanto tempo com você, e já está perto de você me preparar para tomar meu voo liberdade, que era para ser pai de santo também. Eu lhe pago tanto para você me dar meu voo liberdade. Eu não dou voo de ninguém, irmãos, vocês estão livres. Não vou fazer mais nada. Aí as roupas, e levem tudo. E aí disseram assim, mas os ferros, os elementos que tinha, as coisas que tinha, eu disse, pode jogar fora. Aí se você jogar fora, eles vão lhe matar. Eu disse, vão não. Tem que jogar um no mar, tem que jogar outro não sei onde. Não, vai ser jogado no canal, porque eu já tive muito prejuízo. Eu perdi muitos anos da minha vida com isso. E eu não quero mais conversa com isso, vai jogar para o lixo. E assim eu fiz, irmãos, eu joguei no lixo. Eu joguei no canal. Muito prejuízo quem deve ter tido é a prefeitura, não eu. E quando eu joguei aquilo ali no canal, eu tomei a posição na minha vida, porque na vida também tudo é posição. Eu tomei a posição, eu compreendi que Deus tinha algo melhor para mim, que Ele era o dono da minha vida. E quando eu tomei essa posição, eu disse, foi o último dia, basta. E quando eu disse que foi o último dia, foi o último dia, irmãos. Aplauda o Senhor, aplauda Ele. Eu já vou encerrar. Eu só quero te dizer uma seguinte coisa. Eu tive que recomeçar a minha vida, mas dessa vez com Deus. Eu recebi ameaças que diziam o seguinte, olha, se ele não voltar, se você não voltar, a entidade tal falou que se não voltar vai enlouquecer, vai ficar doido. Irmão, fiquei louco, mas fiquei louco por Jesus. Que louco, apaixonado por Jesus Cristo, rapaz. E aí eu comecei a estar ali, comecei a me sentir só, e aí eu comecei a lembrar e orar dentro da igreja por alguém para casar. E aí eu me lembrei da minha esposa, que era apaixonada por mim, que a gente ficava escondido, porque ninguém podia saber que era pai e filha. Só que ela estava cansada, porque toda a vida eu dizia assim, eu vou te deserdar para a gente ficar. E eu não fazia isso, que era para não manchar o meu nome. E ela já estava revoltada porque ficava, voltava, ficava e voltava, ficava e voltava. E ela estava lá só porque eu disse, eu vou estar menos perto dele. Aí eu me lembrei dela, e quando eu me lembrei dela, eu disse, eu vou ligar para ela, que eu vou ganhar ela para Jesus. Aí quando eu liguei para ela, eu disse, Kelly, tudo bem? Aqui é o Rodrigo. Oi, tudo bem, Rodrigo? Eu disse, tudo bem. Querida, como é que você está? Eu disse, eu estou bem. Você está onde? Eu disse, estou em casa, estou bem. Rapaz, eu confessei Jesus. Foi mesmo, glória a Deus, pois eu já fui batizada no Espírito Santo, já desci as águas, sou crente pentecostal, e eu amo a meu Senhor, e glorificado é o nome dEle. Aí eu já deu certo, né? Eu disse, minha cara, mas ela deu difícil ainda, não, vamos ver se você se converteu mesmo, dá um tempo. Mas eu conversei, ela viu, e ali, irmãos, a gente retornou. E quando a gente retornou, irmãos, Deus fez uma nova história nas nossas vidas. Deus começou a me abençoar. Eu montei um restaurante para mim. E aí eu comecei a fazer comida para os crentes que não comeram. Aí eu vim fazer comida para eles, montei um restaurante, Deus me abençoou, tive 12 funcionários. E aí a minha esposa começou a me apertar para casar, né? Eu disse, tá certo, vamos casar, tá passando muito tempo, mas eu quero passar no concurso público. Eu comecei a estudar, passei no concurso público da Polícia Militar do Ceará, fui para a polícia, e aí Deus me abençoou, construí minha casa, minha mãe começou a ter orgulho de mim, meu pai, vim para a igreja, né? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, queridos, amados, hoje eu sou salvo pela misericórdia e a graça do meu Senhor. Eu desci para que Ele me exaltasse. Eu compreendi que fama, dinheiro, riqueza, poder não são nada. Às vezes a gente mesmo sendo crente, né, quer, não, irmãos, vale nada não. Sabe o que vale? É o afago de Deus, dizer assim, eu cuido de você. Eu estou com você. Não cabe o homem se exaltar, cabe o homem se humilhar. Quem exalta o homem é Deus. Aí Deus começou a me usar dentro da obra. Deus começou, onde eu pisava a planta dos pés como Josué. Eu queria pisar para ser um crente normal, que eu dizia assim, crente normal senta no banco. Aí Deus disse, não, você não quer ser crente normal não, você vai ser um crente trabalhador. Na minha casa não tem desocupados não, na minha casa tem gente que se esforça. E aonde eu chegava era líder disso, líder daquilo, líder daquilo, líder daquilo, daquilo. E aí Deus foi me ensinando.
Deus trocou as minhas redes, assim, ó, você não vai mais pescar de anzol para o diabo, não, eu vou te dar a minha palavra. Você vai pescar peixe, você vai ser pescador de homens. E aí, irmãos, essa aqui, ela é a história do pai Rodrigo de Iemanjá, que foi morto, sepultado nas águas do batismo, para que nascesse o pastor Rodrigo, que hoje tem a mais alta posição que um homem pode ter. Sabe qual é? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou filho de um Deus que é dono de tudo. Eu não sou pai, eu sou filho. Eu sou filho para a honra, para a glória daquele que vive, é santo, eterno e poderoso. Louvado seja teu nome, meu Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Passei a vender comida para os crentes. Sou pastor da minha mãe. Sou pastor do meu pai. Sou pastor dos meus irmãos. Sou pastor de quase a metade do terreno de Macumba, porque eu já ganhei, está dentro da nossa igreja. São obreiros valorosos. Compreenderam que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 dias lá fora. E nisso Deus tem nos dado graça. Deus tem nos dado força. Vocês verem eu correndo? Vocês verem eu correndo? Sabe por quê? Porque eu estou vivo, irmãos. O Espírito de Deus está em mim, eu não posso parar. É meu combustível, é minha vida pregar a palavra de Deus. É a minha vida viver para aquele que me salvou. Eu sou grato por isso, eu sou grato. Eu sou grato, pastora. Hoje antes de vir para cá, eu mandei uma mensagem para minha mãe. Eu disse: mãe, obrigado pela senhora ter sido o Ezequiel da minha vida. Porque hoje se cumpre a palavra que a senhora disse que eu ia pregar em muitos locais. Hoje se cumpre aquele dia que a senhora falou isso. Eu vou encerrar. Mas eu tenho 2 minutos só para dizer uma coisa. Ixi, mais 2 minutos. Me permita, pastor. Sim. Eu vou encerrar vocês, mas eu quero dizer uma coisa. Tem um propósito eu estar aqui essa noite. Na convenção passada, falou-se um pouco aqui de quem eu era, mas eu não costumo falar do meu testemunho, porque eu até esqueci. Eu não vejo mais a pessoa, eu esqueci. Mas aí quando falou, eu disse assim: agora a igreja ficou com curiosidade, eu tenho que falar. Mas eu tenho que falar como foi. E aí quando eu disse tenho que falar como foi, eu disse: Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, me dá uma oportunidade. Mas eu não tive essa oportunidade no domingo. E eu saí com o coração meio que aflito, mas eu disse: Deus um dia vai me dar a oportunidade de eu contar o testemunho. Eu disse: vai ter a próxima convenção, no próximo ano eu dou meu testemunho. E quando eu cheguei em Formosa, na igreja do pastor Arnaud, indo, um homem também cheio de Deus, o evangelista Daniel, que está ali. É Daniel, não é isso, meu querido? Quando eu ia embora, ele disse: pastor, eu tenho que orar pelo Senhor, Deus me tocou. Aí eu disse: ore. Quando ele começou a orar, ele disse o seguinte: calme seu coração. Esses dias lhe trarei aqui de volta. E eu vim embora. Você ainda vai pregar por esses locais tudo aqui, acalma o coração. Deus tem visto teu coração. Quando eu chego no Piauí, não deu tempo nem chegar no Ceará, o Joel ligou para mim: pastor, estão querendo que o senhor volte para pregar, pastor. E eu disse: confirma. Confirma. Eu queria 1 minuto, Deus vai me dar 1 hora. E se os irmãos tiverem paciência, mais 3 minutos. Confirma. Eu olhei para o meu pai: você está vendo aqui, ó. Aí eu glorifiquei o nome do Senhor. E estou aqui, né, irmãos? Mas para a honra e a glória do Senhor, me deram um tema. Eu disse assim: Deus queira que o tema encaixe. Aí meu amado pastor Heloís, presidente dos homens, sendo usado por Deus também, botou assim, ó: pastor Rodrigo, convenção dia tal, tema, cheios do Espírito Santo. Só que o senhor pregará no subtema: a esperança no vale. Pastor, se puder, inclua seu testemunho. Aí eu olhei assim, eu disse: bobo ele, não sabe que Deus já está me levando para me dar meu testemunho, rapaz. Não precisa nem pedir. Deus que me trouxe aqui, pastor. Deus me trouxe aqui.
Mas Deus me trouxe aqui para que você entendesse que é nos braços do Senhor, é o local mais seguro. Que mesmo que você passe pelo vale, é lá nos braços do Senhor que você vai encontrar consolo, conforto. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei qual é o vale da sua vida, mas o primeiro passo é vir para Jesus. Se tem alguém aqui no nosso meio que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido esta noite a ter momentos incríveis na presença de Deus. Se tiver alguém aqui esta noite que nunca tomou a posição, diz assim: eu quero Jesus, faça isso. Tem alguém aqui que não confessou Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida? Se tiver, Jesus te chama essa noite. Tem alguém aqui? Tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor porque passou por vales, mas hoje entendeu que necessita da presença dEle para vencer esse vale? Se tiver, levanta a tua mão, tiver, que eu vou orar pela tua vida. Tem alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor e quer retornar hoje? Glória a Deus. E se eu passar pelo vale, olha aí, ó, acharei conforto em teu amor. Ele te guarda, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele é santo, Ele é poderoso. Me guarda. Eu queria que em nome de Jesus levantar a sua mão. Você que está passando por esse vale, ei, chama Jesus para passar com você. Chama Jesus. Chama Jesus. Chama Jesus. Chama Jesus. Pastor Heber, Jesus está no vale. Homem cheio do Espírito Santo passa no vale, mas faz a diferença. Em teus braços é o meu. Segura um pouco, passa um pouco. Quando eu faço apelo e ninguém vê, eu costumo dizer que é porque todo mundo já é crente. Irmãos, eu vou entregar aqui o microfone ao pastor presidente. E eu agradeço, pastor, vem cá, senão eu fico falando. Aplaudo o Senhor pela... Aleluia. Glória a Deus, amém, pastor. Queridos, obrigado pela oportunidade. Obrigado, meus pastores. Amém, gente.